Toss a coin for a witcher, oh valley of plenty, oh valley of plenty. Quem aí ainda está cantarolando a música do bardo do Yasuke, o melhor amigo do Geraldão de Rivia, o nosso bruxeiro? Bom, galera, responda essa pergunta, mas também se concentre em responder as perguntas que vão chegar nesse vídeo. Eu vou me propor a respondê-las também e comentá-las, mas é muito importante vocês também responderem para a gente estabelecer um diálogo aí nos comentários. Vamos ver o que a galera do Twitter e do YouTube tem a perguntar? Quais dúvidas pairam sobre a cabecinha de vocês? Vamos agora! Lembra de seguir o AllBlue no Instagram e no Twitter, também dá like nesse vídeo e se inscreve no canal para mais The Witcher. Já analisamos os 2 primeiros livros aqui, analisamos também na época que foram lançados os trailers, o teaser e o trailer final, analisamos também o nome dos episódios quando a Netflix revelou, dando umas dicas, a gente ficou teorizando o que é que pode ser adaptado, o que é que vai ficar de fora. Também temos a análise da premissa da primeira temporada, o veredito da primeira temporada e uma análise da história do Geraldão, do Geralt de Rivia. Mas agora é o momento de responder vossas perguntas. Lá no Twitter, Jan, filho de Jan, mandou a seguinte pergunta: qual foi o último pedido do Geralt? Qual foi o último desejo do Geralt? Que situação é essa que o Jan, filho de Jan, está se referindo? Quando a Yennefer está sendo atacada por um Djinn e o mestre desse Djinn, atualmente, é o Geralt. Ou naquele momento, né? O Geralt não é mais mestre daquele Djinn porque ele fez 3 desejos. O primeiro desejo foi para o Djinn ir embora e parar de atacar o Yasuke. O segundo foi para aquele carinha lá se explodir. E o terceiro é o tal último desejo da pergunta do Jan. Então, o Geralt, ele queria salvar a Yennefer. Ele poderia ter pedido pro Djinn, tipo, não fere ela, não mata ela. E aí o Djinn ia entrar num paradoxo de ter que obedecer o seu mestre, quero matá-la, mas eu preciso obedecer. E iria embora, os 3 desejos foram realizados, beleza. Mas, naquele episódio da caravana que vai em direção ao dragão Villain, a Yennefer dá umas dicas. Ela diz que o sentimento dela e do Geralt não são verdadeiros porque vieram a partir de um desejo para um Djinn. Olha só, isso pra mim já é a série entregando demais. Pra mim, a grande graça desse conto O Último Desejo é o fato de que o último desejo ficou omitido. A gente não sabe o que o Geralt pediu, e por isso que a pergunta do Jan é interessante. Eu acredito que o Geralt pediu para o Djinn que o destino dele ficasse entrelaçado com o de Yennefer, que é algo poderoso, simboliza amor nesse desejo. Mas o Geralt também pode ter pedido para ele e a Yennefer se amarem. Mas não deve ser esse o caso, porque o Geralt não consegue se entender com a Yennefer. Eles não conseguem ter uma plenitude no amor deles. Por isso que eu acredito que é o destino dos dois estarem entrelaçados. Com os encontros e desencontros, eles vão se apaixonando, eles sempre têm lampejos de paixão, mas eles não conseguem ter um amor. Então é uma história muito sofrida, o romance de Geralt e Yennefer. Mas é mais ou menos por aí. O Geralt pediu para que ele e a Yennefer estivessem entrelaçados. O Daniel, lá no Twitter, também mandou, ó, seria legal explicar o que é Nilfgaard. Eu tava achando que era o reino dos elfos. Parece uma pergunta simples, mas talvez a Netflix tenha dirigido a série por um caminho que provocou esses questionamentos em muita gente. Você pode não ter esses questionamentos, principalmente se você vem dos livros, que a série está se baseando, né? Dos jogos. Mas se você vai apenas para a série, podem surgir umas dúvidas aparentemente bobas como essa. Mas a sua dúvida, Daniel, não é nada boba, tá bom? Então, Nilfgaard é um império que está lá no sul, ao sul dos reinos do norte, e o objetivo desse império é dominar todos os reinos do norte. Sabe, tipo, Teméria, Kaedwen, Aedirn, todos os reinos seriam incorporados a Nilfgaard e tudo viraria Nilfgaard. Não existe um reino dos elfos porque os inumanos
ou seja, os elfos, os anões, caíram. Eles vivem muito às margens lá nos reinos do norte. Ou seja, é um perigo, porque Nilfgaard pode se aproveitar dessa situação e manobrar os inumanos, os elfos, os anões, para batalharem contra os reinos do norte, que no passado foram bastante injustos com essas raças. O Albinho, o nosso Albi, que já participou de várias lives que a galera chama de Tecnosh carinhosamente, mandou sua pergunta também. Valeu, Albi! Olha só, qual o conto que você achou o melhor adaptado e qual o pior? Vamos lá. Meus contos preferidos são O Mal Menor, lá em cima no topo, e em seguida vem O Bruxo. O Mal Menor é o conto da Renfri, que o Geralt é reconhecido como carniceiro de Blaviken, de uma maneira bem triste, pesada e melancólica. E o conto O Bruxo é aquele que o Geralt enfrenta a Estrige, lá em Vizima, no reino de Teméria. São os meus preferidos, mas não foram tão bem adaptados quanto o conto Uma Questão de Preço. Respondendo à pergunta do Albi, o conto Uma Questão de Preço, na minha opinião, foi o conto melhor adaptado nessa primeira temporada. E o pior conto, a pior adaptação, eu diria que foi A Espada do Destino, porque essa adaptação tirou um tanto do peso na adaptação do conto Algo Mais lá no último episódio. No conto A Espada do Destino, que se passa em Brokilon, o Geralt está presente com a Ciri, ou seja, na série era para o Geralt estar presente naquele momento com a Ciri, certo? Mas como estavam trabalhando em 3 linhas do tempo diferentes, separaram as coisas, a Ciri estava sozinha em Brokilon, mas ali era para ter rolado esse primeiro encontro, essa primeira conexão. O Geralt estava prometido a Ciri como seu protetor por conta da lei da surpresa, mas era necessário ele ter visto ela, ter interagido, ô garoto, e pá, para ele depois entender, sem a Ciri, o peso da responsabilidade que ele tem com aquela garota. Isso daria um peso muito maior quando eles se encontrassem no conto Algo Mais. No caso, no episódio da série chamado Muito Mais. Então, melhor adaptação, Uma Questão de Preço. Pior adaptação ou adaptação menos boa, A Espada do Destino. Agora vamos para as perguntas do YouTube. Sim, eu abri um espaço no nosso YouTubão também e o Sérgio Souza mandou. Tive problema em entender os poderes de cada personagem, principalmente o Geraldo. Explica um pouco. No começo da série fala que para utilizar o caos você tem que dar algo em troca, mas depois isso fica de lado ou foi falta de atenção minha? Não, cara, não foi falta de atenção sua. Lá no começo da série realmente a gente vê aquele princípio da troca equivalente quando a Frangilla vai emanar sua magia e o braço dela morre. Posteriormente esse braço é recuperado. Mas a gente vê que continua o princípio da troca equivalente. Por exemplo, quando ela vai mandar aquelas catapultas de fogo, ela tá usando a energia vital de alguns membros do exército de Nilfgaard, ou seja, para o disparo ser poderoso, ela tá pegando toda uma vida ali. Mas é claro que nem em todo momento vai estar mostrando o que foi tomado em troca para um feiticeiro utilizar suas magias, beleza? Mas aí olha só, tu disse aqui também que teve um problema em entender os poderes de cada personagem, as magias, né? O Geralt também. E para se entender bem esses poderes, essas magias no mundo de The Witcher, é importante a gente estabelecer uns conceitos. Por isso que tua pergunta foi bem importante, Sérgio. Olha só, os conceitos de caos e ordem precisam ser explicados. Caos e ordem é tipo yin yang. E eles simbolizam a força. É o que seria a força para Star Wars. É a energia no mundo de The Witcher. É o chakra para o universo de Naruto. É o haki para o universo de One Piece, por exemplo. O ki de Dragon Ball, Dragon Ball Z, etc. Então, o caos ele é dito como uma força agressiva e a ordem é dita como uma força defensiva. Por isso o Yin Yang. E essa explicação é dada para o Geralt pelo Bort Três Gralhas, certo? Então, o que é que os feiticeiros fazem? Eles controlam e usam o caos ao seu favor. A Yennefer e a Ciri são fontes. Fontes são pessoas com aquela aptidão para manipular
e usar o caos ou a ordem. Só que no caso a Ciri é uma fonte overpower. O porquê disso já seria spoiler dos próximos livros e das próximas temporadas, então eu não vou dizer, certo? Mas eu ainda falarei isso num vídeo especificamente sobre a Ciri, que a gente tá fazendo aqui uns vídeos de personagens, como eu falei no começo do vídeo, né? A gente fez um vídeo sobre a história do Geralt, teremos também um vídeo sobre a história da Yennefer e faremos um vídeo sobre a história da Ciri, que destrincharemos mais sobre os seus poderes. E o Geralt? A gente falou da Ciri, falou da Yennefer e tu foi bastante específico na tua pergunta citando o Geralt. Tu quer saber sobre o Geralt? Bom, nesse assunto de caos e ordem, é como se o Geralt ele soubesse o ABC. Ele é alfabetizado em magias simples e ele consegue executar os sinais. Aqui na primeira temporada a gente só viu o sinal de Aard. E é um sinal que simboliza o caos, porque já é uma magia básica, uma magia simples, porém ela é agressiva. Nos jogos, vemos 5 sinais. O Aard, que é essa onda de impacto mostrada ao longo da primeira temporada. Também tem o Igni, disparo de chamas. O Quen, que seria um escudo. Irden, que é uma armadilha mágica subterrânea, tipo uma mina. Você anda por ali, pisou errado, pô, explodiu. Axe, que é o controle sobre a mente do inimigo, e essas são as 5 magias, os 5 sinais usados pelo Geralt. Mas, novamente, ele aqui na primeira temporada só usou um deles, o Aard. Então, caos e ordem são princípios que regem a natureza e também se encontram presentes na índole das pessoas. Vamos pegar o Geralt, por exemplo. Ele é um agente da ordem, ele quer proteger. O Imperador de Nilfgaard é um agente do caos, porque ele tá indo pra cima dos Reinos do Norte de uma maneira agressiva. O Edu da Cracolândia mandou a sua pergunta lá no YouTube também. Ele perguntou, como funciona a linha temporal da obra? Não entendi direito. É mais uma pergunta que parece boba, mas não é. Vários puderam ter essa dúvida aí por conta de como a Netflix estava trabalhando a narrativa. Eu não fiquei perdido, mas eu vim dos jogos e dos livros. Eu acredito que algumas pessoas que foram apenas para a série possam ter ficado perdidas aí, como é o caso do Edu da Cracolândia, e não tem problema, estamos aqui para respondê-lo e você entender melhor. Olha só, cara, são 3 linhas do tempo. Nos livros não tem essa história de um personagem tá numa linha do tempo e tal, não. Vamos pegar primeiro os livros como referência. Começamos pelos contos, por isso que essa primeira temporada de The Witcher também tem um caráter episódico do Geralt resolvendo o caso da vez. Vocês notam que o Geralt também é um Batman medieval, né? É uma mistura de Batman com Game of Thrones, The Witcher. E aí a gente vai vendo as ações do Geralt, esses casos sendo resolvidos pelo Geralt, e aqui e ali rola uma interseção com a Yennefer. E os caminhos do Geralt também se entrelaçam com os da Ciri, mas tudo seguindo apenas uma linha do tempo. Claro, tem contos que se situam antes de outros. E quando a gente fez a análise do livro 1 e do livro 2, a gente situa para vocês essa cronologia, essa timeline. Mas aqui na série, temos 3 linhas do tempo diferentes. A linha do tempo da Yennefer se passa muito no passado. Ela tem uns 250 anos, ela falou, eu já vivi umas 3 vidas, então tô no lucro aqui. A gente pode inferir que ela tem uns 240, 250 anos. Nos livros o passado dela não é explorado, a série decidiu desenvolver e é por isso que temos essa linha do tempo mais lá atrás no passado. A do Geralt tá no passado, só que não tá tão no passado quanto a linha do tempo da Yennefer. E a linha do tempo da Ciri tá no presente. O que é que a gente vai entendendo no decorrer dos episódios até o final, até o clímax da primeira temporada? Que essas linhas vão se juntando. O tempo da linha de Yennefer vai se passando muito mais rápido, ao ponto que ela se encontra com o Geralt. E a linha do tempo do Geralt também vai passando numa velocidade em que ele encontra a Ciri no tempo presente. Então, no final, todos se encontram e a partir da segunda temporada
só seguiremos em uma linha do tempo. Eu espero ter me feito claro aqui na resposta da tua pergunta. A última pergunta é do Marcos Dantas e ele manda aqui, ó, sobre quando o Geralt toma aquela poção pra ficar com os olhos estilo demônio de Supernatural, pra que serve? Ele ganha alguma habilidade específica? Se sim, quais são? É uma pergunta bastante pertinente porque a Netflix, a série de The Witcher da Netflix, não decidiu se aprofundar muito no uso das poções e óleos por parte dos bruxos. Então, ali basicamente na série, a gente vê um efeito visual para indicar, olha só, o Geralt tá muito mais forte que o normal porque ele tomou poções. Não sabemos quais, não sabemos quantas, mas ele tá overpower. Primeiro que o Geralt, no seu estado normal, com os olhos amarelos, ele já é mais forte que um humano normal. Quando ele toma poção, o cara fica o bruto. E aí olha só, galera, existem vários tipos de poções. Tem poções que fazem você enxergar perfeitamente bem no escuro. Tem poções que fazem você ficar mais forte, ficar mais resistente. E eu gostaria de ver também nas próximas temporadas os olhos sendo trabalhados. No caso, nos jogos, por exemplo, o Geralt passa olhos nas espadas. Tem um óleo, por exemplo, vocês lembram dos bandidos de Crinfrid? Pronto, tem um óleo dessa região que faz com que arde... É tipo metiolate na espada, tá ligado? Cortou, ardeu, ai! Aí aplica um dano maior. Então eu quero ver isso sendo usado, mas é basicamente isso. Não sabemos quais poções o Geralt usou, quantas poções ele usou, mas naquele momento o cara tá bastante overpower. O Marcos ainda mandou um recado, ó, só fala uma coisa, quero que a segunda temporada chegue logo. Quem não assistiu, tá perdendo tempo. Pois é, e aqui no All Blue é um baita lugar pra The Witcher, hein? Já temos um grande ecossistema de vídeos que tá evoluindo. Entregaremos pra vocês as análises das histórias de Yennefer e Ciri agora em janeiro. E também vamos analisar episódio a episódio com calma. Também virão as análises dos livros 3, 4 e assim por diante. Analisaremos os jogos também. Temos uma seção aqui, ó, chamada Journal, que a gente vai falar sobre óleos, poções, bestiários, lugares, pontos de interesse no mapa mundi de The Witcher. Então fica aqui que a gente se propõe a ser uma enciclopédia para vocês entenderem tudo. Agora, deixem aí as suas opiniões sobre tudo que foi debatido nesse vídeo nos comentários e até a próxima!